Vamos abrir nossas Bíblias agora em Mateus capítulo 6. Vamos continuar a nossa série no Sermão do Monte. E hoje vai ser o primeiro dia no capítulo 6 de Mateus. Vamos abrir então Mateus capítulo 6, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas ao dar esmola, que sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Meus irmãos, esse texto aqui vai nos mostrar uma verdade muito clara, que nós devemos ter cuidado por que tipo de aprovação nós estamos fazendo nossas ações. A aprovação de quem nós queremos por meio das nossas boas obras. Quem nós queremos impressionar ou de quem nós queremos reconhecimento. E Jesus vai aqui no capítulo 6 abrir uma nova sessão, um novo foco, em que ele vai falar sobre ações que são parte da vida do cristão e que ele deve fazer, mas que ele precisa ter cuidado na sua motivação em fazê-las. Então, se no capítulo 5, depois de começar falando sobre o caráter do cristão de maneira mais específica, através das bem-aventuranças, depois Jesus começa a falar do papel da lei na vida do cristão, como o cristão que faz parte do reino de Deus deve então viver conforme esse caráter bem-aventurado na observância da lei, que foi o que nós vimos em todos os últimos sermões no Sermão do Monte. Agora Jesus vai para esse foco de pegar ações da piedade da vida do cristão e dizer qual a motivação que deve conduzi-lo. Ele vai primeiro falar aqui das esmolas, mas se você observar aí em sua Bíblia, a partir do versículo 5, ele começa a falar da oração. E já ali, no versículo 16, ele fala do jejum. Jesus pega aqui 3 práticas que eram muito comuns à vida de um judeu piedoso, ou seja, de alguém que fazia parte do povo de Deus e buscava viver em conformidade com a sua palavra. Ele pega 3 práticas muito comuns dessa vida de um homem piedoso que quer agradar a Deus e ele começa a explicar como é que elas deveriam ser feitas. Nos próximos sermões nós meditaremos sobre a oração e sobre o jejum, mas hoje o nosso foco é nesse caráter mais geral de qualquer tipo de boa ação que nós fazemos e, de maneira mais específica, vamos falar sobre as doações, o dar esmolas e como essa ação, de maneira específica, deve ser feita segundo o princípio geral, que deve motivar tudo que nós fazemos e suas motivações. Então, se no versículo 1, Jesus fala de maneira geral, dizendo: evitem praticar as suas boas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Agora, no versículo 2, Jesus vai especificar isso, como eu falei primeiro sobre esmolas e depois ele vai falar desses outros exemplos. Mas sobre esmolas, no versículo 2, ele começa dizendo assim: quando, pois, você der esmola, e aqui nós já temos alguns princípios importantes, nós temos uma lição importante, melhor dizendo, que nós já temos que perceber na leitura. Jesus não diz: se você der esmola, dê esmola assim. Ele diz se. Ele fala quando. Quando? Porque assim
como a questão da esmola, ele vai fazer a mesma coisa em relação à oração e ele vai fazer a mesma coisa em relação ao jejum. Em cada um desses textos, Jesus vai começar falando, e quando? Olha lá no versículo 5. E quando orarem, e não e se orarem. E no versículo 16, e quando jejuarem, e não e se jejuarem. Porque Jesus não está trazendo aqui a possibilidade de dar esmola ou não, orar ou não, jejuar ou não. Jesus está pressupondo que você sabe que você tem que fazer essas coisas, que elas fazem parte da vida de alguém piedoso e que você vai fazê-las. A questão é como que você vai fazê-las. Nós somos chamados pela Escritura a doarmos. A Escritura louva aqueles que doam. Nós temos várias passagens que poderíamos citar nisso, dando esse exemplo, mas eu vou pegar apenas duas aqui de Atos. Em Atos, capítulo 9, versículo 36, está escrito: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, o ser uma praticante de boas obras e de doações, dar esmolas, fazia dessa mulher alguém notável ali pela sua vida piedosa. Mas não é só ela. Em Atos capítulo 10, versículos 1 e 2, também temos mais um exemplo. Está escrito: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Cornélio é descrito aqui como o quê? Um homem piedoso, temente a Deus. E o que é que o texto mostra como expressões dessa sua piedade, desse seu temor? Que ele era alguém que fazia muitas boas obras diante do povo e que era um doador, que dava esmolas, que ajudava os necessitados, que era caridoso. Isso é colocado junto com o quê? Com a oração. Assim como Jesus vai conectar essas duas coisas aqui, no texto de Mateus 6. Ou seja, a oração, uma das principais expressões do nosso relacionamento com Deus e da nossa piedade, várias vezes é citada em conjunto com o dar esmolas, o doar. De tão importante que é também a doação para a vida de alguém que teme ao Senhor. Sabe por quê? Porque as Escrituras nos mostram que doar aos outros é servir ao Senhor também. Quando nós olhamos para Provérbios 19, versículo 17, está escrito: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e Ele lhe retribuirá o benefício. Olha que interessante, quem se compadece do pobre, o texto não diz, empresta ao pobre. O texto diz que ao se compadecer do pobre, ao emprestar ao pobre, ao doar ao pobre, você está emprestando ao Senhor. Ao servir alguém carente, você está servindo ao Senhor. Jesus, quando vai falar de forma profética sobre o grande dia, do grande banquete no reino do Senhor, ele fala que o grande rei dirá: olha, eu estive com fome e vocês me deram comida, estive com frio e vocês me trouxeram roupas. E vai falar de alguns outros exemplos de boas obras. E os discípulos, ele diz, vão perguntar: mas Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome ou com frio e nós fizemos algo pelo Senhor? E Jesus diz: todas as vezes que vocês viram esses pequeninos com frio e deram roupas, todas as vezes que vocês viram esses pequeninos com fome e deram comida, vocês fizeram isso a mim. Olha só, então nós vemos aqui que o servir ao próximo, através também dos nossos recursos, é uma maneira também de nós servirmos ao Senhor. E o que é que nós fomos criados para fazer, senão servir ao nosso Senhor? O próprio fato dele ser o nosso Senhor implica que nós somos servos.
E o próprio fato de nós sermos servos implica que nós somos criados para servir. O que é que um servo faz? Servir. Agora, você pode levar água para o Senhor como se ele estivesse com sede? Não. Mas você pode oferecer água para quem está com sede à sua volta. Você pode doar algo para o Senhor como se ele precisasse de você? Não. Mas você pode ajudar pessoas carentes. E através disso, você está servindo ao Senhor. É isso que nós vemos aqui nas Escrituras. E como nós devemos doar? O texto não vai dar tantas outras especificações de como devem ser as nossas doações. Não esse texto em específico. Mas nós não somos pessoas de um único texto, de um único livro. Nós temos 66 livros aqui, inspirados pelo Senhor, que são regra para a nossa fé e nossa prática. E nós temos princípios a respeito das nossas doações, que nós aprendemos nessas outras passagens, nesses outros livros, e que podem ser importantes para nós usarmos aqui, meditarmos aqui, aprendermos aqui. As Escrituras deixam claro que as nossas doações devem ser generosas. Olha só o que é que diz Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 a 8. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7, diz assim: se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, só um contexto rápido aqui do texto, ele está falando para o povo de Israel e como eles deveriam lidar com os seus irmãos. Então ele continua: se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em algumas cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. No versículo 9, na verdade, nós temos um parêntese, mas vá agora para o versículo 10. Diz assim: vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa. Porque por isso o Senhor seu Deus os abençoará em todas as suas obras e em tudo o que vocês empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Então nós vemos aqui Deus dando instruções claras ao povo sobre cuidar dos necessitados que faziam parte da própria nação deles, que eram seus compatriotas. E aqui a gente precisa expandir um pouco mais isso, porque Israel, inclusive, teve também uma visão limitada desse ensino, onde achava que o dever que eles tinham para com outros era apenas limitado ao próprio povo. Mas Jesus vai mostrar que não. Jesus vai mostrar que o amor que devemos ao próximo não é somente aquele que é tão próximo assim, é a qualquer pessoa com quem nos encontrarmos. E ele faz isso através de uma bela história que todos aqui já devem ter ouvido várias vezes, que é a história do bom samaritano. E, resumidamente, a história mostra que o samaritano, que era visto como alguém que o judeu odiava, passando nas ruas, vai lá e ajuda um judeu que ele encontra caído e doa para ajudá-lo e cuida dele. E Jesus disse que era aquele exemplo que deveríamos seguir. O que nós aprendemos então é que as Escrituras como um todo falam dessa doação generosa, desse cuidado generoso que nós devemos, não somente aqueles que são tão parecidos conosco, que são da nossa família, da nossa nação, do nosso povo, da nossa igreja. Sim, nós devemos cuidar primeiro dos da família da fé, é isso que Paulo vai falar também. Mas, ainda assim, devemos cuidar de todas as pessoas com quem nos encontrarmos. Devemos cuidar do nosso próximo. E a Bíblia vai falar um pouco mais sobre isso lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Abra lá sua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios, capítulo 8,
versículo 1. Aqui nesse texto nós temos Paulo falando, se dirigindo aos cristãos da cidade de Corinto, e ele vai falar o seguinte para eles no versículo 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Paulo faz questão de compartilhar aqui com os coríntios o exemplo dos macedônios, que mesmo em um momento de dificuldades financeiras, fizeram questão de ofertar para ajudar outros irmãos que estavam necessitados. Fizeram questão de contribuir, e não somente de forma proporcional às posses, porque eles estavam com uma condição financeira ruim, mas até mesmo acima delas, acima de suas posses, ou seja, de forma extremamente generosa. Eles estavam numa situação difícil. Possivelmente nós disséssemos, se estivéssemos ali no lugar de Paulo ou de outras pessoas que estavam aconselhando a eles, possivelmente nós disséssemos, olha, não precisam ofertar, vocês estão numa situação complicada. Possivelmente foi o que Paulo fez. Mas o que é que o texto nos diz? Que eles pediram insistentemente. Ou seja, é possível que Paulo tenha dito, olha, vocês não precisam ofertar. Ficamos felizes da boa intenção de vocês, mas vocês estão numa situação financeira complicada, não precisam ofertar. E eles disseram, não, mas nós queremos. Mas não precisam, não, mas nós queremos. Eles foram insistentes. E por que isso? Porque eles faziam questão de participar do que o texto vai chamar de graça de ofertar. Eles entendiam que contribuir ali era um privilégio. Não era só uma questão de dever. Era um privilégio. E aqui Paulo está pegando o exemplo deles para ensinar para os coríntios como é que nós devemos ofertar com generosidade, de forma voluntária, com alegria, entendendo que isso é um privilégio. Ofertar para o bem das pessoas que estão carentes, ofertar para o avanço do evangelho entre elas. Nós vemos aqui, através desse exemplo, como aqueles homens haviam entendido que era o Senhor que cuidava deles, que o Senhor não lhes deixaria faltar nada de essencial, que o que importava mesmo era buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas seriam acrescentadas. Aqueles homens haviam aprendido isso e eles então insistiram para participar. Normalmente é o contrário, né? Normalmente as pessoas têm que insistir com a gente para a gente participar, né? Não, meu irmão, mas está difícil a situação. Não, meu irmão, mas participe, por favor, estamos precisando. Mas é porque você não entendeu, está complicado o mês, o salário atrasou, as contas subiram. Não, mas por favor. É assim, né, geralmente? Aqui é o contrário. Aqui é uma situação em que nós vemos ali os homens dizendo, olha, não precisam ofertar, o salário de vocês atrasou. Não, mas nós queremos. Não precisam ofertar, mas e aí como é que vai ficar o conforto de vocês? Não, mas nós precisamos ofertar, nós queremos ofertar. Nos deixem participar disso. Olha que exemplo louvável de generosidade voluntária, ao ponto de que a Escritura vai dizer que eles não somente deram seus bens, mas eles deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois aos outros. Porque ofertar é isso. Se você oferta se dando primeiro às pessoas, você criou um ídolo. Você está ofertando por valorizar a pessoa mais do que tudo.
É importante amarmos as pessoas e a Escritura está nos dizendo isso, eu estou pregando sobre isso. Mas entenda que se nós colocarmos como prioridade as pessoas, criamos ídolos. Nós fazemos isso nos dando primeiro ao Senhor. E porque o Senhor se agrada que nós ofertemos, então nós nos doamos também ao próximo. É como se nós nos entregássemos a Deus e disséssemos, Deus, faça o que o Senhor quiser conosco. E aí Deus diz, está certo, eu dou vocês para o serviço a eles. Os coríntios estavam aprendendo com os exemplos aqui, com o exemplo dos macedônios. E nós também temos que aprender com eles, porque o que eles estavam fazendo, na verdade, era seguir o exemplo de um outro. Quem é esse outro? Jesus. Versículo 9 aí de 2 Coríntios 8 diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Esse texto é muito mal interpretado como se fosse para dizer que Deus quer que todos nós sejamos materialmente ricos. Mas não é esse tipo de riqueza que Jesus entregou pelo nosso bem. Não é esse tipo de riqueza que é a prioridade de Jesus para a nossa vida. O que nós estamos aprendendo aqui é que Jesus serviu sacrificialmente, dando a sua vida para que nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, encontrássemos vida nele. Essa é a riqueza de termos o Senhor como nosso Pai. Então, é assim que nós devemos ofertar generosamente. Por que tudo isso? Porque, é como Paulo vai dizer lá em Atos 20, 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Melhor é doar, dar, do que receber. Servir é a maior das bênçãos. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos, é que somos chamados a imitar o exemplo do nosso Senhor Jesus, que doou a si mesmo a sua própria vida para que nós tivéssemos vida quando não a tínhamos. Somos chamados a ser generosos. E a nossa generosidade, ela deve implicar em várias boas ações, mas também no abrir o bolso. Não somos uma igreja neopentecostal, da teologia da prosperidade, focada em falar em dinheiro. Quem está aqui com a gente há tempos sabe disso. Pelo contrário, criticamos absurdamente esse foco no dinheiro, essas promessas mentirosas sobre enriquecer. A nossa riqueza, nosso tesouro é Cristo. Mas nós também não podemos ir para um outro extremo pecaminoso, que é o de a gente dizer, é verdade, essas igrejas que ficam falando de dinheiro o tempo todo estão erradíssimas. Por isso que eu nunca falo de dinheiro na igreja, nunca dou nada, fico só para mim. Nós somos chamados a converter nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, mas também o nosso bolso. O Senhor nos converte por completo e nós somos chamados a doar. Agora, eu quero fazer um parêntese importante aqui. Eu quero só falar uma coisa que também tem sido um outro extremo pecaminoso que algumas igrejas, algumas supostas teologias, alguns erros no ensino têm sido pregados por aí, que é a chamada teologia da missão integral, que é a chamada teologia que foca demais como se o papel da igreja fosse acabar com a pobreza no mundo, erradicar a pobreza. Seu papel não é pregar o evangelho segundo essas pessoas, é simplesmente pregar, é simplesmente levar seus bens, doar. O foco é acabar com a pobreza. Isso está errado por vários motivos, nós ainda vamos enfatizar um pouco mais, mas o primeiro deles é que essa visão de que nós temos como acabar com a pobreza
ela é utópica, ela é uma mentira. E o próprio Senhor Jesus, que longe de ser alguém utópico que queria erradicar a pobreza assim, ele mesmo foi o que disse que nunca aconteceria isso nesse mundo caído. Olha só o que é que Jesus diz, lá em Marcos, capítulo 14, versículo 3 a 7. Se alguém quiser abrir para acompanhar, fique à vontade, mas eu vou fazer a leitura já aqui. Marcos, capítulo 14, versículo 3, diz assim: Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser doado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês estão a incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem lhes fazer bem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Obviamente que o ter a Jesus que ele está dizendo aqui é o de tê-lo presencialmente, fisicamente ali. Hoje, somos ligados à presença onipresente de Jesus a todo momento, pelo Espírito Santo. Ele está presente aqui conosco, mas não o temos fisicamente aqui. Era nesse sentido que ele destacou que não o teriam sempre. Mas ainda assim, olha o que o versículo 7 diz: os pobres sempre estarão com vocês, e quando quiserem, vocês podem fazer o bem a eles. Jesus deixa claro que qualquer utopia que diga que nós temos como erradicar a pobreza por meio das nossas obras políticas, sociais e coisas do tipo, é uma farsa. Não tem como. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, que nós lemos, também fala algo semelhante. Diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Você é incapaz de acabar com a pobreza, e esse nem é o seu objetivo. Por outro lado, isso significa que você deveria dizer: então, já que eu não posso resolver 100%, eu não vou resolver nem o meu 1%, eu não vou fazer nada? Claro que não. Não é isso que você deve concluir. O texto de Deuteronômio continua e diz: por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Ou seja, justamente porque sempre teremos pobres entre nós, que nós devemos ser sempre generosos. O texto que nós estamos meditando de Mateus 6 está falando sobre essa generosidade e como ela faz parte da vida de um servo piedoso do Senhor. Nós temos que ser generosos, doarmos dos nossos recursos, ajudarmos os carentes, os necessitados. Mas precisamos fazer isso da maneira correta e com as expectativas corretas. E é um erro enorme achar que nós temos a capacidade, mesmo que nos juntássemos todos, de acabar com a pobreza. O pecado no mundo não deixa isso. E o pecado do mundo só será completamente apagado quando Cristo voltar para consumar a sua obra. Fomos alcançados pela redenção, já desfrutamos da graça, da restauração, da ação do Espírito em nós, mas ainda temos resquícios das consequências do pecado, e nós temos muitos pecados no mundo. É só quando Cristo voltar que ele vai consumar a sua obra, completá-la, e então todo o mal e todo o pecado e todas as terríveis consequências do pecado, inclusive a pobreza, cessarão. E nós precisamos ter ciência disso, e precisamos então saber como doar. E aqui que nós voltamos, depois de um parêntese grande, mas relevante, importante, é aqui que nós voltamos ao nosso texto. Olhe lá para Mateus capítulo 6. Olhe aí para o que o texto continua dizendo no versículo 2.
sobre as esmolas. Diz assim: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que já receberam sua recompensa. Jesus continua aqui explicando como é que nós devemos fazer nossas doações, nós devemos fazer a nossa caridade, dar esmolas. E ele começa advertindo aqui contra a hipocrisia, contra o fazer pela motivação de querer o reconhecimento dos homens. Jesus vai deixar claro que nós não devemos fazer nada, isso ele diz no versículo 1, nada de maneira geral, mas também nem mesmo as nossas esmolas, como ele fala aqui no versículo 2, não devemos fazer nenhuma dessas coisas motivados por querermos conseguir o reconhecimento dos homens. E as pessoas que fazem isso são hipócritas. A palavra hipócrita é associada aos atores daquela época, daquele contexto, principalmente ali do teatro grego, que usavam máscaras para suas encenações. O hipócrita é esse que usa máscaras para fingir ser quem ele não é, para atuar em busca de aplausos. E Jesus está dizendo aqui, não é isso que nós devemos ser, não devemos ser esses atores, usando máscaras para enganar as pessoas, querendo os aplausos delas. Devemos fazer com as motivações corretas, devemos fazer de coração. E quem faz de maneira contrária é um hipócrita. É um hipócrita como os mestres da lei, como os fariseus que ele vem criticando em todo esse sermão. Como desde o versículo 20 ele fala que nós devemos superar a justiça dos fariseus e escribas, desses mestres da lei, que faziam tudo apenas para serem reconhecidos. Ele vai até enfatizar mais sobre isso lá em Mateus 23, versículo 5, quando ele diz assim: os fariseus, os mestres da lei, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados mestres. Eram pessoas extremamente preocupadas com conseguir o reconhecimento dos homens, interessadas em buscar a aprovação das pessoas. São o exemplo máximo do que nós não devemos seguir. Aquelas pessoas que praticavam suas supostas atitudes piedosas, suas práticas religiosas, não porque queriam o reconhecimento do Senhor, não porque queriam um melhor relacionamento com o Senhor, não porque amavam o Senhor, mas porque amavam os aplausos, a atenção, o reconhecimento das pessoas. E, meus irmãos, o que Jesus alerta aqui é contra mais um dos ídolos que nós podemos criar para o nosso coração. Mais cedo, quando meditamos na pergunta 53, se eu não me engano foi a 53 hoje, certo? Do Catecismo Batista, nós falamos sobre a proibição do primeiro mandamento. E o primeiro e o segundo mandamento falam muito contra essa questão de criarmos ídolos. Colocarmos como alvo da nossa atenção e da nossa adoração, das nossas ações, serviços, desejos, motivação, qualquer outra coisa. E se tem um ídolo que nós podemos criar para si e que muitos de nós ainda têm no coração e precisam se livrar, e que muitos que mesmo achando que já se livraram precisam sempre estar atentos porque ele volta a ser criado, é o ídolo da aprovação das pessoas. O que é o ídolo, meus irmãos? É uma deturpação de algo bom. É pegar algo bom, que foi criado por Deus, e dar a ele um papel que só cabe a Deus, que o deturpa, que o torna inadequado. Isso é idolatrar, isso é ser um idólatra, isso é criar um ídolo. As pessoas fazem isso com adoração a Maria, fazem isso com adorações aos santos, mas fazem isso com adoração ao dinheiro, fazem isso com adoração à família, fazem isso com adoração às suas metas de trabalho e tantas coisas. E fazem isso
com a busca por aprovação. Perceba, a família é uma bênção de Deus. O problema é se você coloca ela no lugar de Deus, vira uma maldição. Seu trabalho, presente de Deus. Lembra que nós estamos falando sobre isso nos estudos aqui na Escola de Teologia? Presente de Deus. O problema é quando nós fazemos dele um ídolo, colocando ele como centro das nossas vidas. A aprovação é uma bênção de Deus. Você sabia disso? A aprovação é uma bênção de Deus. E nós fomos criados para buscá-la. O problema é quando nós a idolatramos, não por buscá-la. A aprovação, o reconhecimento, não se torna um ídolo porque o queremos. Se tornam ídolos quando queremos que eles sejam dados por meio das pessoas e não por Deus. Há alguns anos eu li um livro que eu gostei demais, me marcou, chamado As Histórias que Nos Contam, do Mike Cosper. É um livro que você encontra no aplicativo Pilgrim. Até fazendo aqui a recomendação, porque vale a pena para crescer no conhecimento. Esse aplicativo você consegue assinar ali, ter acesso a vários audiolivros e e-books por uma mensalidade pequena, e é muito útil. Mas nesse livro, dentre várias coisas que o autor vai falar, ele tem como objetivo ali pegar histórias de filmes e livros e mostrar como que nós podemos olhar para eles a partir de uma cosmovisão cristã, bíblica, encontrando elementos que são corretos e encontrando elementos que foram deturpados pelo pecado. E em um certo momento do livro, ele fala sobre um ponto que foi o que mais me marcou. John Piper fala muito isso. John Piper fala que o que marca não são livros, são frases. E essa frase me marcou. Ele diz basicamente o seguinte, parafraseando aqui, que o querer a aprovação das pessoas faz parte da maneira que nós somos criados. Nós somos criados ouvindo, e eis que viu Deus e disse, era bom. Na nossa criação, nós recebemos aprovação. Nós somos criados ouvindo a voz de Deus e sendo aprovados por Ele como bons. Nós somos criados para buscar essa aprovação. Nós somos carentes da aprovação do nosso Pai. O problema é que nós deturpamos isso. Porque ao invés de buscar o ouvir, eis que é bom, por meio do Senhor, nós fizemos das pessoas ídolos. E nós queremos ouvir a aprovação e o reconhecimento delas. Queremos a aprovação e o reconhecimento dos nossos pais terrenos, nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Mas valorizamos demais a aprovação deles em detrimento da aprovação de Deus. De maneira que, muitas vezes, se fazemos algo pecaminoso, mas as pessoas dizem tudo bem, nós nos tranquilizamos. Ou seja, tivemos a aprovação das pessoas, mas não a de Deus. E muitas vezes fazemos algo correto, e sabemos, portanto, que temos a aprovação de Deus, mas as pessoas ficaram tristes com a gente fica triste. Quando temos a aprovação de Deus, que é muito maior do que a aprovação das pessoas. E quantas vezes somos levados a deixar de fazer algo, porque estamos nos importando mais com a aprovação das pessoas do que a de Deus. Perceba então, como nós somos criados para buscar a aprovação, e isso não é o pecado. Só que nós temos que buscar a aprovação de Deus e não das pessoas. Quando nós queremos a aprovação das pessoas, estamos querendo nos exaltar. E o que é que as Escrituras nos dizem? Quem se exaltar será humilhado. Será humilhado. É por isso que o que esse texto está dizendo não é que nós não devemos buscar reconhecimento, não devemos buscar aprovação. O que ele está dizendo é que nós não devemos buscar o reconhecimento e a aprovação das pessoas, das criaturas, fazendo delas os juízes das nossas ações. Devemos buscar, sim, com todo empenho, a aprovação e o reconhecimento de Deus. É isso que nós devemos buscar. O versículo 3 vai falar sobre como
ao dar esmolas para as pessoas, nós deveríamos estar tão pouco interessados na aprovação das pessoas, ao ponto de que nem a nossa mão esquerda deveria saber o que a direita está fazendo, para que a esmola fique em secreto. O que nós estamos vendo aqui é até bem comentado, eu vou dizer assim, pela versão nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, que é uma Bíblia com uma linguagem tão atualizada que deixa de ser quase uma Bíblia para se tornar uma paráfrase, uma espécie de comentário ali. Mas às vezes ela tem comentários interessantes, porque ao traduzir esse versículo 3, ela diz assim, ó, o que aqui está querendo dizer essa questão da mão esquerda não saber o que a direita faz? Ela diz: mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Esse é o ponto do versículo ali. É uma figura de linguagem que Jesus usa para querer dizer que nós não devemos fazer as coisas em busca da aprovação das pessoas. Agora aqui precisamos também levantar uma pergunta interessante, porque alguns são rápidos em dizer que a Bíblia se contradiz e levantar supostas contradições que podem ser muito facilmente explicadas. Uma que pode ser levantada aqui é contrastar o versículo que nós estamos meditando com Mateus 5,16. O que é que diz Mateus 5,16? Olha aí para a sua Bíblia. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que é que o texto diz? Façam suas boas obras para quê? Para que as pessoas vejam. E o que é que está dizendo aqui? Quando você praticar uma boa obra, que ninguém veja. Está se contradizendo? A Bíblia nunca se contradiz. Jesus não se contradiz. É questão de você entender o que é que está sendo enfatizado. Porque a proibição do texto de Mateus 6 não é contra o ser visto fazendo algo bom. Não. O texto não está preocupado se você é visto ou não fazendo algo bom. O texto está preocupado em se seu coração quer ser visto ou não. Se você quer ser reconhecido ou não. O problema não é em as pessoas verem você fazer. É se você está fazendo de uma forma visível porque você quer que as pessoas vejam e lhe louvem. Porque o seu objetivo é o de conseguir o reconhecimento das pessoas. O que o texto está criticando aqui, então, não é o ser visto. Você pode fazer coisas que as pessoas vejam. Na verdade, Mateus 5,16 diz, inclusive, que há momentos na vida em que é importante que você faça algo bom para dar o exemplo às pessoas daquilo que Deus está capacitando você a fazer, como motivo para que Ele seja glorificado. Então, o problema é em quem você quer que seja glorificado. E isso é importantíssimo da gente entender. Sabe por quê? Essa palavra glorificar aparece em ambos os textos. Aqui no nosso versículo 2, ela é traduzida como elogiados. Olha só, quando, pois, você der esmolas, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados. A palavra aqui, na língua original, é a mesma que é usada no versículo 16 de Mateus. No versículo 16, que é dito assim, que nós devemos fazer nossas boas obras para que as pessoas vejam e glorifiquem ao nosso Pai. Então, nós devemos fazer as nossas boas obras para que haja glorificação. Louvor também é uma tradução que poderíamos trazer em ambos os textos. Só que o problema é de quem nós queremos o louvor, quem nós queremos que seja louvado. As nossas boas ações, no texto de Mateus 5,16, são ordenadas para que haja glorificação, para que haja louvor. Mas de quem? Para que o nosso Pai seja glorificado, para que o nosso Pai seja louvado. E o que é que Mateus 6 está proibindo aqui? Fazermos as nossas ações para que haja glorificação e louvor, mas não do nosso Pai. Louvor e glorificação nosso.
não devemos fazer nada buscando a glorificação, o louvor, a exaltação, nem nossa, nem de nenhuma outra pessoa, porque somente Deus merece ser louvado e adorado. Por isso, o que esse texto está dizendo é que você nunca pode fazer uma doação sendo visto. Sei lá, vamos levar um ar de absurdo aqui do exagero. Você viu alguém carente na rua, você quer doar para essa pessoa, você coloca uma meia na cara, tipo aqueles ladrões, e desce para ofertar. Está aqui, meu irmão, você não sabe quem eu sou. Obviamente não é isso, você não pode ser reconhecido. O foco é, você está fazendo para ser reconhecido ou não? Às vezes até as nossas máscaras se tornam um alvo da nossa idolatria, porque queremos ser reconhecidos por meio delas. Há pessoas que se escondem através de máscaras, mas querem ser louvados quando estão vestidos com suas máscaras. Como aquele personagem que criaram. Por mais que não sejam eles mesmos os adorados, mas ali aquele personagem está sendo. O problema não é ser visto ou não. O problema é a sua motivação. Porque em todas as coisas que você vai fazer, você tem que fazer buscando que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado. E você deve fazer isso também, esperando o seu reconhecimento, não das pessoas, mas de Deus. Então perceba, aprendemos que o texto está dizendo que não devemos fazer boas obras para que nós ou outras pessoas sejam louvadas, e sim Deus. E o texto também está nos dizendo que nós não devemos fazer as coisas para que sejamos reconhecidos pelas pessoas, mas sim por Deus. É de Deus que nós devemos esperar o nosso reconhecimento, a nossa recompensa. A recompensa é prometida aqui nesse texto. Várias vezes no texto nós vemos Jesus falar, olha, se você faz para ser reconhecido pelos homens, não espere recompensa de Deus, você já recebeu dos homens. E se você quer a recompensa dos homens, esteja satisfeito com essa miséria que eles vão pagar a você. Esse reconhecimento que não satisfaz ninguém. É só você dar uma olhada por aí nas histórias de famosos que colocaram um fim à própria vida, cheios de reconhecimento das pessoas, cheios de aprovação e louvor, verdadeiro culto a essas pessoas. E mesmo assim insatisfeitas, porque o eis que é bom dessas pessoas não satisfaz como o eis que é bom que vem do nosso Senhor. Nós somos criados para buscar as nossas recompensas e os nossos reconhecimentos no Senhor. Jesus diz, mas ao dar a esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Jesus está dizendo aqui que nós devemos buscar a nossa recompensa. Tem gente também que ensina por aí, né? Não, você tem que fazer tudo sem nenhum desejo por recompensa. Está errado. Nós devemos buscar recompensa. Você tem que buscar a sua recompensa. O problema é que recompensa você quer. Se é a recompensa das pessoas, é uma idolatria e nunca vai satisfazer você. Mas você foi criado para buscar o reconhecimento e a recompensa. Qual é a recompensa? Os viciados em dinheiro que vão enchendo essas igrejas por aí para fazer delas investimentos, pensam que a recompensa de eu dou e recebo mais. Como nós, inclusive, na condução, negamos que é o objetivo de Deus para nós. O reconhecimento e a recompensa que Deus nos dá é o maior tesouro. É Ele mesmo. É o eis que é bom. É a aprovação do nosso Senhor, do nosso Pai. É interessante nós vermos filmes e séries ou lermos livros, como muitas vezes são bem retratados que mesmo heróis, pessoas que fizeram coisas incríveis, que são exaltadas e louvadas por tantos, quando se colocam na presença de seu papai e de sua mamãe, se tornam pequenos, porque querem a aprovação deles. É muito interessante isso. Você pode pensar em filmes, séries que você assistiu em que isso aconteceu. Pessoas que eram admiradas por todos, mas porque não receberam a aprovação dos pais, ficaram tristes.
Nós somos criados com esse desejo de ter a aprovação dos nossos pais, mas acima de tudo, é a do nosso Pai do céu, Pai celeste, que nós queremos a aprovação. E sabe quem nos deu o exemplo disso? Jesus. Você sabia que Jesus fez o que fez porque ele estava em busca de uma recompensa? Jesus morreu na cruz porque ele queria ser recompensado. Olha o que é que a Bíblia diz sobre isso. Guarde o texto para você olhar depois. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E o texto continua: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora estando à direita do trono de Deus. Jesus foi para a cruz porque ele queria a alegria da aprovação de seu Pai. Jesus é o Filho perfeito que obedece ao Pai perfeitamente, que tem toda a aprovação do Pai. Jesus fez o que fez em busca de uma recompensa. E se nós somos imitadores de Cristo, nós somos chamados a imitá-lo inclusive nisso. Nós somos chamados a fazer as coisas com uma intenção de sermos recompensados. Sabe por quê? Porque a recompensa que nós devemos buscar é da aprovação do Pai. E como uma frase muito importante nos diz, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E eu expando, e nós estamos mais satisfeitos em Deus quando estamos mais aprovados e recompensados por Ele. Quando nós ouvimos mais o eis que é bom, quando o nosso Pai nos diz eis que é bom, nós nos alegramos, nós amamos estarmos dentro dos braços do nosso Pai, junto com Ele, aprovados por Ele. Só que nós não somos aprovados pelos nossos méritos. Você não é bom. O eis que é bom jamais seria dito para você ou para mim, porque a Bíblia diz, Jesus diz, ninguém é bom senão um que é Deus. Você não é bom. Você não vai ouvir o eis que é bom por si mesmo. Se você tentar ouvir o eis que é bom por meio das suas esmolas, por meio das suas próprias obras, você vai fracassar miseravelmente. A única forma de você ouvir o eis que é bom é se você for perfeitamente bom. Mas você não é. Só Jesus é. Só Jesus ouve o eis que é bom de maneira perfeita. Mas Jesus é gracioso, Deus é gracioso. E as boas novas do Evangelho são que Jesus nos dá o eis que é bom de seu Pai. Nós somos adotados pelo Deus Pai, como seus filhos amados que ouvem o eis que é bom, por causa de Jesus e porque Ele é perfeitamente bom. É por isso que nós somos chamados, como diz Paulo em Colossenses 3:23, a fazermos todas as coisas de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberemos do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que nós estamos servindo. Por isso, meus irmãos, eu quero trazer algumas aplicações específicas aqui. Primeiro vamos olhar para alguns aspectos práticos. Vamos falar especificamente das doações, vamos falar de esmolas. Como eu falei, Jesus fala de maneira geral, nenhuma das nossas ações deve ser feita para o reconhecimento das pessoas ou para a nossa glória, mas para a glória de Deus e para o reconhecimento que Deus nos dá. Mas as nossas esmolas de maneira específica são um exemplo disso, e nós temos que doar e doar com generosidade. Então eu quero falar, inclusive, o que eu já trouxe para vocês na escola de teologia, está conectado os assuntos. Que você seja alguém generoso, doador, caridoso, que você seja alguém que constantemente faz doações para as pessoas,
Que você faça doações em momentos inesperados. Você está andando, se depara com alguma ocasião em que você pode ajudar alguém necessitado. Não só pessoas na rua, conversando com alguém na igreja que está passando por alguma necessidade, você pode ir lá e doar para essa pessoa. Você não tinha se programado, mas é uma forma inesperada, que talvez seja até proporcional às suas posses ou um pouco acima delas, como foi o exemplo dos macedônios. Mas seja um doador e ajude as pessoas. E não somente isso, não espere para que tudo aconteça de forma inesperada, que Deus coloque um holofote e diga, olha, momento de doar, doe agora. Que você seja intencional e organizado nas doações. Não só para ofertas na igreja, mas para as pessoas. Que você coloque no seu orçamento um valor que você vai doar todos os meses. Que você se organize para constantemente, regularmente, pegar o que é seu, o que não é seu, na verdade é de Deus e você só administra, mas o que Ele lhe confiou e que você use para o bem de outras pessoas, doando a elas. Então doe tanto de maneira inesperada, quanto também de forma intencional e programada. E doe para pessoas na igreja que precisam, doe em ambientes em que você veja que é apropriado para as pessoas na rua, tendo, claro, sempre o cuidado de também não acabar estimulando elas a se entregar ainda mais a seus vícios. Por isso que muitas vezes a doação mais importante nem é a do dinheiro, deve estar inclusa também, não feche sua carteira, mas é a doação do tempo para cuidar. Mas doe a pessoas e doe também a instituições. Você pode procurar instituições de caridade, pode procurar instituições que você pode ajudar. Se for esse o caso, eu recomendo que você procure uma instituição de caridade que tenha por trás uma organização cristã, que não vai só doar dinheiro por doar. Porque lembra, o objetivo principal da igreja não é acabar com a pobreza no mundo, é levar o evangelho. Então procure organizações que tenham a ver com o avanço do evangelho, também cuidando das necessidades das pessoas. Doe para eventos missionários, para instituições missionárias, para missionários, onde o dinheiro que você dá vai fazer com que aquelas pessoas doem o tempo delas pregando o evangelho, que é muito mais rico e precioso do que qualquer nota de R$100 ou do que qualquer doação que nós façamos. Doe não somente seus recursos, mas doe seu tempo. E aqui eu expando para o que Jesus fala no versículo 1, que todas as suas ações sejam boas ações feitas em busca do reconhecimento de Deus e para a glória de Deus, cuidando das pessoas e amando as pessoas. Que você seja alguém que em todas as coisas busque fazer o bem. E que você faça isso tanto de maneira organizada como de maneira inesperada. De maneira organizada, se programe para, de tempos em tempos, ir ajudar pessoas e fazer algum trabalho em um orfanato, por exemplo, e fazer algum trabalho de, enfim, atividade social que for, ou mesmo ajudar pessoas da igreja que estão precisando de alguma coisa. Mas eu vou falar aqui também uma coisa que eu me deparei hoje, que é uma ideia chamada atos aleatórios de bondade. A ideia desse conceito é que você se programe para fazer ações de caridade que parecem aleatórias, mas que são intencionais para você. Por exemplo, que você possa chegar e escolher a conta de alguém que você conhece e fazer uma transferência inesperada para a pessoa, ou para uma instituição de forma inesperada. Que você possa mandar uma cesta básica para alguém sem que ela tenha pedido, ou mandar mesmo uma coisa, pode ser uma pizza, é uma ação inesperada. Ou que você olhe para pessoas que estão precisando de algo mais e ofereça, que você se organize para surpreender as pessoas com ações que às vezes elas nem pediram. Eu achei muito interessante essa ideia de atos aleatórios de bondade. O que é importante é que nós sejamos ricos em ações de bondade para com as pessoas. Mas aqui eu quero enfatizar, acima de tudo, lembre do papel da igreja. A igreja não tem como missão erradicar a pobreza. A missão da igreja é
fazer discípulos para glorificarem e louvarem a Deus. Então, acima de tudo, contribua para essa obra. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho no seu trabalho. Pregue o Evangelho na sua família. Pregue o Evangelho na sua faculdade, escola. Pregue o Evangelho para os seus amigos. Pregue o Evangelho na rua. Pregue o Evangelho com sua igreja. Pregue o Evangelho a todo tempo. Essa é a maior obra que você pode fazer por alguém. Porque se você der cobertores e sopão para as pessoas que não conhecem o Evangelho, elas vão continuar seguindo o seu caminho para o inferno, simplesmente de barriga cheia e um pouco mais aquecidos. É o Evangelho que transforma vidas. Não é o sopão, não é um agasalho, não é nem mesmo uma doação milionária. Pessoas milionárias, bilionárias, ricas ao extremo, que não têm Deus, ainda estão miseravelmente pobres da riqueza que realmente importa, o eis que é bom, a aprovação do nosso Deus. Portanto, como as Escrituras dizem, façam todas as coisas para a glória de Deus. 1 Coríntios 3,17, Colossenses 3,17, na verdade. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Romanos 11,36, porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja glória para sempre. Amém. Portanto, 1 Coríntios 10,31, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós somos criados para fazer tudo para a glória de Deus. Então, doe, faça suas esmolas, doe seu tempo, cuide das pessoas, converse com elas, sirva, pregue o Evangelho, faça tudo para glorificar a Deus e sabendo que é o próprio Deus que vai capacitar você, porque Deus é aquele doador por excelência. Ele doou a criação para que nós vivêssemos nela com Ele. Ele nos deu o mundo para que governássemos para a glória dEle. Ele nos deu o fôlego que nós não merecíamos, foi doado, não foi conquistado por nós, foi doado. E quando nós jogamos toda essa doação fora, descartamos tudo isso e transformamos todas as bênçãos em maldição e nos tornamos mortos em nossos delitos e pecados, inimigos de Deus, perdidos, filhos da ira, Deus doou o seu Filho, o Filho Santo, perfeito de Deus, Jesus Cristo, doou a vida dele, para que todo aquele que nele crê não morra como merece, como salário do seu pecado, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Se você ainda não recebeu essa doação, abandone o seu orgulho como um mendigo que soberbamente fica rejeitando ofertas. Aceite, você é um mendigo, nós somos os mais pobres e miseráveis de todos, nós não temos nada, sujos, manchados pelos nossos pecados. É só se recebermos a graça imerecida de Deus, Jesus Cristo, que nós seremos então purificados, lavados, receberemos uma casa, a casa do Pai, e receberemos a salvação e o relacionamento eterno. Em vez de continuarmos morando nas ruas do pecado, viveremos eternamente na casa do bom Pai Celeste, glorificando o nome dEle e nos satisfazendo nele. E se você já faz parte dessa casa, nunca esqueça que você esteve na rua, nunca se acostume com as bênçãos do Pai, nunca as menospreze, sempre as valorize, lembre de onde você veio e com gratidão agradeça ao Pai, louve o Pai, e viva de acordo com a vontade desse Pai, para a glória dEle, trazendo mais pessoas para a casa dEle, porque na casa do Pai há muitas moradas. Oremos a esse Pai perfeito. Pai santo, bondoso, gracioso, Pai celeste, nós te louvamos, porque o Senhor nos doou Cristo Jesus, e que nós, Pai, não tenhamos nenhum orgulho pecaminoso, quebre o nosso ego, a nossa egolatria,
Pai, o nosso coração cheio de pecado, nos purifique, nos salve de nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. Nos purifique de nós mesmos e nos encha de Ti. Que com um coração novo nós aceitemos, recebamos a Tua graça imerecida. Sejamos lavados pelo agir regenerador do Espírito Santo. Desfrutemos da salvação em Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho e perfeito. Moremos com Ele na Tua casa, Te louvando e adorando. Que hoje, Pai, nesse dia que convencionamos em chamar de Dia dos Pais, não sejam os pais terrenos que sejam louvados, que seja o Senhor, o Pai perfeito. Hoje é o Teu dia, não é dia de pais terrenos, é o Teu dia. E que nós vivamos para a Tua glória. Que o Senhor salve aqueles que ainda não Te receberam como Pai, que o Senhor os alcance com Tua paternidade graciosa, e que aqueles que já são Teus filhos, adotados por Cristo Jesus, não sejam filhos ingratos, mas agradecidos, que Te amem de todo o coração e que Te louvem, e que vivam conforme a Tua vontade, imitando os passos do irmão mais velho, Cristo Jesus. E que assim, Pai, nós recebamos a recompensa que é o Senhor, que façamos tudo motivados por mais de Ti, por querermos mais do Senhor, e que sejamos satisfeitos pelo Senhor. E quanto mais satisfeitos estejamos no Senhor, mais glorificado o Senhor seja em nós. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.